Como já disse, com o médico Geraldo Ferreira, que é presidente licenciado do SINMED e observador da saúde no Rio Grande do Norte. Doutor Geraldo, um prazer tê-lo aqui novamente. Olá. Como vai, Cefas? Nossa saudação aí aos que nos acompanham pela PNTV, pelos rádios aí e pelas redes sociais também, né? Um abraço a todos. Prazer tê-lo aqui. Vamos falar de muita coisa, pandemia, Covid, situação da saúde em Natal, no Rio Grande do Norte, mas quero saber sobre o Dia do Médico. Dia 18 de outubro é Dia do Médico, ainda estamos em pandemia, mas datas são para ser celebradas. O que será realizado no Dia do Médico? O que o senhor tem a dizer sobre o Dia do Médico, a Semana do Médico? Você toca num assunto muito sensível, porque, vamos falar a verdade, toda a área de saúde exerceu aí essa luta contra a pandemia com um heroísmo tremendo, né? Agora, na linha de frente, onde foram mortos mesmos, foi a categoria médica, não é? E isso foi no mundo todo. Sim. Atos extremados de heroísmo. Inclusive, no começo da pandemia, se tinha uma impressão de que os equipamentos de proteção individual tinham uma garantia quase completa. Então, médicos aposentados, Cefas, médicos de 80 anos, quiseram voltar a trabalhar e pagaram com a vida, não é? Porque era uma doença nova. Nós nos baseávamos em coisas que a gente tinha conhecimento. Ou seja, uma proteção boa, ela realmente dá algum nível de confiabilidade, mas não é 100%. E nós não tínhamos ainda essa compreensão de que a idade, o diabetes mesmo controlado, a hipertensão mesmo controlados, eles tinham um impacto tão grande na presença do Covid, não é? Na presença do novo coronavírus. Então, esses médicos voltaram a trabalhar, médicos que estavam aposentados, médicos que estavam afastados, e pagaram um preço muito alto. Mas pagaram conscientes, eles sabiam que a doença era perigosa, mas queriam prestar o seu serviço. Então, nada mais justo do que agora, no mês, que a gente pode chamar o mês do médico, o mês de outubro, mês de São Lucas, né? Mês do médico, dia 18 de outubro, é quando nós comemoraremos o dia, prestar essa homenagem. No Rio Grande do Norte, nós perdemos 15 profissionais médicos. Eles não saíram da linha de frente, continuaram seu trabalho nos hospitais de emergência, na obstetrícia, né, na clínica médica, na anestesia, na pediatria, na cirurgia, em várias áreas, eles continuaram atuando sem negar a sua presença para dar o conforto aos pacientes de Covid, mas também aos seus pacientes que se tratavam das doenças usuais que matam, e matam muito. Então foram vítimas disso. Então, outubro, nós, apesar da tristeza de termos perdido esses colegas, nós celebraremos o seu heroísmo. Correto. Inclusive, sobre médicos, será aberto um novo hospital, Hospital Edivaldo Júnior, é isso? Edivaldo Júnior, que é um ex-diretor do SINMED. É isso, fale um pouco sobre a abertura desse hospital e sobre quem foi esse médico, doutor Geraldo. O hospital de pediatria é um hospital do município, ele está substituindo o antigo pronto atendimento Sandra Celeste, né? Agora um pouco reestruturado, renovado, e o nome escolhido pelos próprios pediatras, como é um hospital de pediatria, é uma homenagem a esse médico jovem, 40 e poucos anos, falecido de Covid, né? Covid-19. Ele não se afastou, trabalhou nas UTIs, né? Nas emergências, era neonatologista, trabalhava em UTI também, trabalhava no pronto atendimento da pediatria, teve coragem, foi um caso assim muito doloroso para o sindicato, ele era diretor do sindicato e também da nossa cooperativa, Coop Brasil. Então ele participava ativamente da vida acadêmica, da vida trabalhista da categoria, foi presidente da Sociedade de Pediatria por 2 mandatos, e é uma figura que deixou assim uma imagem de muita credibilidade, respeito, dedicação principalmente às crianças a quem ele atendia. Então, é um hospital importante, vem suprir esta área de pediatria, porque a demanda em pediatria é muito, muito grande realmente. E o nome Nivaldo Júnior, Dr. Nivaldo Júnior, é uma homenagem justa pela história, pela sua partida precoce e também pelo seu sentimento de dever. Ou seja, até a sua última hora ele esteve de plantão dando assistência aos seus pacientes pediátricos. Uma belíssima homenagem, portanto. Doutor Geraldo, nós jornalistas vemos que existe uma queda dos casos de óbito e de leitos ocupados no Rio Grande do Norte. Contudo,
a pandemia não terminou. E o senhor, como médico, perdeu colegas seus. Como o senhor está vendo esse desconfinamento e qual o impacto que isso pode ter para as pessoas? Qual é a visão do senhor em relação a isso? Com cautela, não é? Nós estamos acompanhando o cenário no mundo, não é? Nós sabemos que a doença ela ainda não está totalmente compreendida. As coisas que estão sendo tentadas em termos de medicação, é fato que hoje se trata muito melhor do que antes, não é? Hoje a possibilidade de uma pessoa pegar uma doença e superar a doença é muito maior do que no começo da pandemia. Eu tenho certeza que hoje, boa parte desses colegas que morreram talvez não morressem, né? Os cuidados hoje são mais intensivos, a entrada de corticoide, de anticoagulante, etc. Uma série de medicações realmente fazem com que os pacientes graves tenham maiores chances, não é? Mas estamos acompanhando com muita cautela porque há uma expectativa muito grande com a vacina. Alguns já estão dizendo que a vacina talvez precise de 2 doses, não é? Talvez uma dose só não seja suficiente. Não se tem certeza de que se essa imunidade é de 6 meses ou de 1 ano, o ideal é que fosse de 1 ano, não é? E tem aí, muito preocupantemente, eu estava vendo o cenário do Rio de Janeiro, por exemplo, preocupante, as UTIs começam de novo a se lotarem, apesar de há um detalhe nisso tudo, muitas já foram fechadas, né? Sim. Muitos leitos foram desativados, nós não temos a mesma rede de antes. Essa rede foi diminuída, mas o fato é que essa rede estava com 40%, 38%, 42%, e no Rio de Janeiro essa semana pulou para 80%. Manaus, nós estamos tendo também um repique, sim, não é? Então, nós estamos vendo com alguma cautela. Se eu puder recomendar uma coisa, eu diria o seguinte: os pacientes de risco se acautelem, não é? Eu sempre tenho uma visão um pouco mais liberal a respeito dos pacientes jovens, saudáveis, onde a gente sabe que o impacto da doença e a mortalidade é mínima, não é? Agora, os pacientes diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pneumopatas e os idosos, nós recomendamos muita cautela. Então, como você colocou, esse desconfinamento ou essa flexibilização do isolamento, ela está sendo tentada em todo mundo, com muito cuidado, acompanhando passo a passo a evolução, mas eu recomendaria que realmente os grupos jovens, não é, eles se expusessem mais, mas os grupos de risco devem se acautelar. Perfeito. E manter as regras de segurança, não é, doutor Geraldo? Máscara, álcool em gel. Isso aí é indispensável, não é? A gente nota que alguns eventos a gente já tem as pessoas um pouco mais relaxadas, não é? A quantidade de pessoas nos restaurantes aumentou significativamente. Nos eventos também, que estavam limitados a 30 pessoas, hoje já liberaram para 100 pessoas. Mas o interessante é que realmente sejam mantidos todos os cuidados, o distanciamento. Quem tem sintomatologia, eu devo chamar a atenção aqui para uma coisa muito importante. Quem tem sintoma respiratório, porque as pessoas estão chegando num nível de, vamos dizer, eu diria relaxamento, mas é de flexibilização, não é relaxamento no mau sentido. Sim, sim. Mas relaxando, achando que a coisa está sob controle, que até com sintomas respiratórios, elas estão achando que podem circular. E uma regra básica é que qualquer sintoma respiratório, ele deve ser encarado como um possível Covid, não é? Então, esses pacientes que estão com sintomas respiratórios não devem circular, mesmo que não seja Covid, né? E devem manter todas as regras de segurança sobre o uso do álcool gel, máscara, evitar aproximação muito achegada, não é? Eu noto que eu fui até alguns eventos, eu ando sempre com álcool gel, né? Uma bisnagazinha, e eu noto que cada vez mais as pessoas estão se aproximando mais, já estão assim mais à vontade para apertarem a mão, não é? A gente nota e a gente não tem como negar, infelizmente, um aperto de mão. Mas pode passar um álcool em gel, né? Mas depois é conveniente fazer a higienização. Perfeito. Só para a gente encerrar esse assunto específico, eu li no noticiário que na Inglaterra os casos aumentaram e o governo está preocupado, e a Alemanha também, Angela Merkel já teme. Então essa segunda onda é uma realidade possível, né, doutor Geraldo? Nós sabemos o seguinte, é aquela velha história, nós não temos um desenho absolutamente claro da doença. Essa segunda onda é uma possibilidade. Por quê? Onde houve um confinamento muito severo e as pessoas não se expuseram, então não houve o estabelecimento de uma massa crítica de pessoas imunes.
Então, esses que estavam confinados, quando saem e que não tem no seu entorno essas pessoas imunes, ali é um ambiente propício a essa proliferação. Por incrível que pareça, o que se vê é que realmente as cidades que tiveram um impacto maior, ou seja, as pessoas se expuseram mais, houve um maior número de casos, essas possivelmente teriam uma possibilidade maior de não ter uma segunda onda, mas também é controverso, porque Manaus sofreu muito. Exatamente. E mesmo assim está tendo... Londres a mesma coisa, teve vários casos. E está tendo repique. Então, a regra geral ainda é cuidado, muito cuidado. Perfeito. Doutor Geraldo, o senhor fez vários vídeos com visitas, situando as pessoas, situando a categoria e também os internautas sobre como estava a situação. Como está esse ritmo de visitas aos hospitais? Olha, nós continuamos, não é, em contato, nós visitamos todos os hospitais assim que deram esse suporte importantíssimo à população de Natal, tanto da rede pública quanto da rede privada. Nós tivemos, assim, os momentos dramáticos, onde prontos socorros foram fechados. Aqui mesmo em Panamirim nós tivemos uma UPA que chegou a fechar as portas, ficaram pessoas nas calçadas. Claro, foi superada a parte mais difícil, isso é um fato, a doença não foi embora, vamos deixar claro. Mas a fase mais crítica, aparentemente, foi superada. Agora, uma realidade nova se apresenta. Esta doença ela vai ficar residual. Aí está a demonstração, esse segundo pico, né? Esse repique. Então vão precisar leitos nos hospitais, vão precisar médicos treinados, equipamentos de proteção e que se aprofunde ainda mais as formas de tratamento, ou seja, que se descubram drogas novas, além da vacina, porque mesmo com a vacina a gente também não pode se iludir, existe vacina para tuberculose e, no entanto, a tuberculose mata 1,5 milhão de pessoas por ano no mundo, não é? A gente, às vezes, despreza uma doença como essa. 1,5 milhão, a Covid até agora matou 1 milhão, né? Mas a tuberculose anualmente, e tem vacina, mas não consegue dar a cobertura total. Então, há uma possibilidade do coronavírus se tornar endêmico e é preciso que hajam leitos prontos. Os hospitais que eu tenho visitado, a maioria deles, eles diminuíram os seus leitos disponíveis, já que realmente caiu significativamente, mas tem mantido uma quantidade X ali stand-by, não é? Por exemplo, Mossoró, Tarcísio Maia, que nós visitamos, tinha 20 leitos, reduziu para 10, não é? Mas os 10 estão lá, não é? Na retaguarda. O Giseiro Trigueiro também deve ficar, diminuiu dos 37, vai ficar uma quantidade menor, talvez 10, mas vai ficar, porque há uma possibilidade de esta doença acontecer ao longo do ano, endemicamente, não é? Mas a fase mais crítica realmente foi superada. De ontem para hoje, não é? No Rio Grande do Norte não tivemos óbito. Não. De ontem para hoje, embora ainda há 300 e poucos ainda em investigação, mais de dias. Mas oficialmente realmente não teve. Não teve. Não teve. Perfeito. Doutor Geraldo, em relação à categoria médica, o senhor que é batalhador pela categoria, qual é o raio-x da categoria, de uma maneira geral, tanto no Rio Grande do Norte como na capital, Natal, neste momento? Olha, é interessante porque eu estou fazendo um estudo, como nós vamos ter a Semana do Médico, a gente vai ocupar um pouco a mídia, e quando tem uma profissão assim que ela é colocada em visibilidade, normalmente as pessoas querem saber como é o mercado de trabalho, qual o salário, não é? Quais as condições de trabalho. Então eu diria o seguinte, a medicina ainda é uma profissão muito interessante. Então os estudantes, eu tive num casamento essa semana, eu achei interessante uma pessoa, ele é do comércio, bem sucedido, a esposa tudo, mas ele disse, doutor Geraldo, meu sonho é meus 2 filhos médicos, quer logo os 2. Eu digo, bom demais. E eu incentivo, porque é uma profissão bonita, não é? É uma profissão bonita. Ainda há mercado, agora houve um salto extraordinário no número de formados, né? Até há 10 anos, mais ou menos, Natal formava 150, hoje tem 600 formados por ano. Pode ser que num dado momento nós tenhamos uma certa, vamos dizer, superação dessa ideia de hoje de empregabilidade total. Hoje você não tem ainda médico desempregado. Sim. Não tem, mas tem médico não concursado. Tem médicos subempregados, vamos dizer assim, né? Não tem desempregado, mas tem subempregado, vivendo de plantão, correndo de um local para outro. Mas é uma profissão interessante. Em linhas gerais, a remuneração ainda é atraente, né? Via de regra, eu estive estudando até no mundo todo, e coincidentemente esse número se repete, Cefas. O salário médio do médico é em torno de 6 vezes o salário médio da população.
é um salário razoável, né? Não tem como, vamos dizer, no Brasil, onde o salário médio da população é em torno de R$ 1.500, o salário médio do médico é em torno de R$ 8.000, não é? Há médicos muito bem sucedidos que ganham muito mais do que isso. Montam clínicas, mas nós estamos falando na média, sim, né? Sim. Então ainda é uma profissão nobre, é uma profissão onde você serve muito as pessoas, não é? E indispensável, indispensável em todas as áreas. Por exemplo, na prevenção, porque o que é que as pessoas querem? Mais vida e mais qualidade de vida. Então, medicina está intrinsecamente ligada a isso. Nós trabalhamos para dar mais vida às pessoas e mais qualidade de vida às pessoas. Jairo, e como está o diálogo da categoria com o governo do estado e com a prefeitura de Natal? O diálogo corre de uma maneira tranquila? Olha, nós tivemos nos últimos 4 anos uma coisa que deu uma certa, pelo menos uma certa tranquilidade para a gente não se precipitar em greves, coisas dessa natureza. Nós fechamos acordos de longo prazo, não é? Com o governo do estado, nós percorremos durante 4 anos com aumentos fechados, já programados, e agora terminou, não é? Então nós temos agora provável, mas temos tempo, nós devemos entrar nessa fase de uma nova negociação. Na prefeitura está em andamento, foram cumpridas 2 parcelas, faltam 2 parcelas, 2 anos ainda. Então nós estamos, o salário não está o ideal, mas nós conseguimos o que nós procuramos, porque eu acredito muito em sindicalismo de negociação. Eu nunca fui um radical, eu não sou um radical. Eu persigo bandeiras justas, não é? Eu persigo as coisas viáveis. Eu não boto a faca no pescoço de ninguém, não é? Nós procuramos alternativa. Quando o governo, a gente vê que salarialmente não tem como avançar, nós prestigiamos as cooperativas. Porque as cooperativas, às vezes o governo não consegue dar aumento salarial. Então, nós fortalecemos as cooperativas para que as cooperativas possam trabalhar e abrir mercados em outros espaços para esses médicos. A função primordial do sindicato é garantir mercado de trabalho, abrir mercado de trabalho e justa remuneração para os profissionais. Creio que ao longo dessa nossa administração, ao longo dos anos em que temos administrado o sindicato, essa tem sido nossa bandeira, nosso compromisso e creio que a gente tem cumprido. Registrando que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, é médico. É médico. Teve muita sorte na pandemia, escolheu o lado certo, seguiu os médicos, né? O professor estava bem assessorado, inclusive, vamos dizer a verdade, o doutor Fernando Suassuna, ele, na presidência do Conselho Científico do município, ele foi bem. Ele nacionalmente, inclusive está fazendo vários trabalhos, adotou algumas medidas que para a imprensa poderiam parecer controversas, fez uma defesa enfática, né, da ivermectina, mas ele fez essa defesa com base no que se apresentou para a população. Houve um pico em junho, e não houve uma estabilização, que é o que normalmente se observa. No Brasil, por exemplo, quando subiu, ficou com 1.000 mortos muito tempo, né? Ainda está com 600 e tanto, né? Em Natal foi um fenômeno que realmente merece estudo. Nós subimos num pico, ali entre o dia 10 e o dia 20 de junho, uma coisa terrível. Agora, do dia 20 a 25, começou uma queda vertiginosa. Não teve aquele negócio de ficar o platô. Então, ele creditou isso ao tratamento profilático, etc. Tudo. Eu comungo dessa opinião também, é uma opinião minha, né? Precisa ser respaldada por trabalhos, mas ele também saiu muito bem. E Álvaro seguiu, vamos dizer, o Conselho Científico e teve sorte. A oposição diz que ele aproveitou politicamente, né, dessa sorte. Mas se aproveitar para o bem da população, né, faz parte, né, vamos dizer assim. Sim. E de maneira geral, a categoria, então, está satisfeita com... Não falo em relação à pandemia. Está satisfeita com o poder público, porque eu lembro que o secretário George quase saiu no meio da pandemia, ele teve problemas, e eu acompanhei pela imprensa atritos dele com a categoria, mas agora, então, já está pacificada. Olha, o município, o George, a característica dele ele é uma pessoa de um diálogo mais fácil, não é? Ele não é médico, ele é farmacêutico, mas é uma pessoa de um bom diálogo, não é? Quando houve aquela crise, não é? Eu mesmo liguei para ele, me manifestei, olha, tenha calma, não vá se precipitar. E ele pediu demissão. Pediu ao vivo, inclusive. Pediu. Ao vivo. E eu recomendei que tivesse cautela e entramos também com alguns companheiros, tudo junto
o prefeito, o Joca Marinho, que é amigo e tal, para tentar contornar, porque ele é um bom secretário, né? Eu diria que Cipriano também é uma pessoa bem intencionada. Agora, Cipriano tem uma dificuldade de diálogo muito grande, porque é um homem de manuais, não é? Ele falta flexibilidade de ter atuado em hospitais, na linha de frente. Quando a gente pega um secretário que atua, hoje ele dirigiu hospitais, né? Hospital da Unimed, etc. Vários. Então, ele tem uma certa vivência do que é a linha de frente do atendimento. Eu acho que o secretário estadual peca por isso, né? Em relação ao Estado, há um desconforto muito grande com aquele atraso, não é? Esse atraso que não é do governo atual, vem do governo anterior, mas há um desconforto muito grande. Então, eu acredito que seria interessante ao governo realmente quitar, não é? Quitar, fazer um esforço aí, eu não sei como, eu não sou economista, não é? Mas, realmente, há a insatisfação que a gente detecta, e é uma insatisfação que é razoável, é com este atraso. Esse atraso desses 2 meses, realmente é uma das coisas que incomoda o funcionalismo como um todo, e a categoria médica, nos grupos do sindicato, é a gente o tempo todo interagindo com essas reclamações. Tanto que o sindicato está entrando, nós entramos com ações coletivas, que determinaram que o governo pagasse, mas não fixaram data. Mandou pagar, mas não fixou data. E agora o sindicato está desenvolvendo ações individuais, os profissionais médicos podem contactar o sindicato, e individualmente o advogado entra com a ação de cada um. Aí o juiz determina que pague, né? Diferente do anterior, da decisão coletiva, que é que pague, mas não fixa data. Esta não, a individual, o juiz determina que seja pago pelo governo do Estado. Doutor Geraldo, nós falamos sobre Parnamirim de uma maneira mais vaga. Aí eu pergunto para o senhor, qual a observação que o senhor faz do trabalho que os prefeitos e os secretários municipais de saúde, principalmente na região metropolitana, fizeram em relação à pandemia? Foi um bom trabalho? Olha, Parnamirim nós visitamos, né, o hospital de campanha, achei interessante realmente, eu fiquei preocupado naquela época que a UPA fechou, não é? Foi uma coisa dramática, repercutiu muito negativamente, não é? E realmente a gente ficou preocupado. Logo na semana seguinte, se eu não me engano, abriram o hospital de campanha. Realmente o hospital de campanha prestou um grande serviço. Foram leitos disponíveis, foi UTI, a equipe também era uma equipe muito comprometida. Eu fiz uma visita agora, depois que eles já tinham reduzido. Sim. Tinham 4 ou 5 pacientes internados lá só, não é? Mas eu notei que realmente os médicos vestiram a camisa, né? Eu notei uma coisa, Cefas, muito interessante nessa crise. Como as pessoas crescem na crise, né? Quer dizer, os médicos, os enfermeiros, todo mundo assim cresceu na crise. As gestões também melhoraram, não é? Melhoraram. Agora, via de regra, os municípios não tinham os recursos suficientes para abrir UTIs, leitos críticos, que é o que necessitava na doença, não é? A doença ou é 8 ou 80. Ou não dava nada, não é? Ou não dava nada, ou então quando vinha para valer. Então os municípios pequenos dependeram muito das grandes cidades, não é? Mas, via de regra, o que eu vi foi uma tentativa muito grande das pessoas de protegerem a vida dos cidadãos. Alguns conseguiram com sucesso. Perfeito. E o tempo do bloco terminou. Doutor Geraldo Ferreira, muito obrigado. Certamente a produção vai chamá-lo novamente. Um abraço, Cefas, um abraço a quem nos viu.